Segunda carta do apóstolo Paulo para a igreja em Coríntios, a partir do capítulo 1, no versículo 12, ele declara: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo e maiormente convosco. E no versículo 20 ele fala assim: porque todas quantas promessas há de Deus são neles sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. E no versículo 22 está escrito assim: o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Aleluia. Olha só, meus queridos, aqui o apóstolo Paulo, ele começa aqui no versículo 12 e dizer qual é a nossa glória. Qual é a minha glória? Qual é a sua glória? Ele fala aqui que a nossa glória é nos alegrar e nos glorificar, nos gloriar na nossa sinceridade e na nossa integridade do nosso comportamento diante de Deus e diante dos homens. Porque, meus queridos, durante toda a nossa vida cristã, devemos lutar para permanecer fiéis ao Senhor, porque o Senhor, Ele é fiel em cumprir tudo aquilo que Ele nos promete. E outra coisa que nós devemos estar sempre lutando é permanecer nesta verdade, é não nos conformar com as coisas deste mundo, com este século, buscar a renovação da nossa mente, a renovação do nosso caráter. Nós temos que nascer de novo, nascer para uma nova vida. Então, até o momento em que eu me encontrei com Jesus, que você se encontrou com Jesus, ali era a nossa história. Quando nós nos encontramos com Jesus, tem que ter uma ruptura, tem que ter um cancelamento do passado e começar uma nova vida na presença de Deus, novos hábitos, novo costume, nova ideologia. Nós temos que começar a olhar e ver que nós, ainda que estejamos aqui, mas a nossa jornada agora é para outra situação, é para outro lugar, é para ir para o céu. Então, meus queridos, o apóstolo está dizendo aqui que a nossa glória está firmada na nossa fé em Cristo Jesus, sabe? É com sinceridade, converter com sinceridade, é manter-se fiel, ser íntegro na palavra de Deus. Por quê? No versículo 20 ele vem falando que o amém, ou seja, a conclusão daquilo que nós estamos vivendo e fazendo para Deus, vem de Deus. Em Provérbios está escrito que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. O que isso quer dizer? Isso, meus irmãos, vem para mim e para você de uma forma de nós observar a palavra. O que isso quer dizer? Eu e você, nós podemos sonhar, nós podemos fazer planos, nós podemos desejar. Só que eu e você, hoje, já não somos mais aquelas pessoas que viviam, que nasceram no meio da nossa família, da nossa cultura, dos nossos costumes. Por quê? Porque um dia ouvimos a mensagem de Cristo, resolvemos caminhar com Ele, então tudo tem que ser novo. Então, o meu sonho, o meu projeto, a minha luta, diária, tem que ser tudo com base na palavra de Deus. O que é que a palavra diz? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu não estou querendo dizer aqui que a pessoa agora vai se alienar. Não se trata disso. Se trata de quê?
nós escolhemos ter uma vida com Cristo, os meus sonhos, os meus projetos, os meus desejos, ele tem que ter uma base na palavra, tem que estar aliado à palavra de Deus. Porque quando Jesus fala assim, se você diz que me ama e guarda as minhas palavras, você vai pedir o que você quiser e será feito. Onde é que a gente encontra isso? Leia o Evangelho de João. A partir do capítulo 14 diante, você vai ver muitas recomendações do Senhor Jesus e muitas promessas que ele faz ali. Então, ele diz que ele é a videira verdadeira, que o Pai é o avicultor, que cuida. Então, quando a gente vai tomando base dessas promessas da palavra em nossa vida, nós temos que mudar. Quando o apóstolo Paulo fala aqui que a nossa glória é permanecer na graça de Deus, e ele no versículo 20 vem dizendo que o amém vem de Deus, é que Deus é quem vai consolidar todo o nosso projeto e nosso sonho diante da palavra dele. Se eu permaneço em Cristo, se eu cumpro a palavra de Cristo, se eu vivo em favor de Cristo, irmão, tudo que eu pensar, tudo que eu desejar, tudo que eu sonhar, tudo vai ter base com a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia vai estar morando dentro de mim, vai estar morando dentro de você, vai estar colocada dentro de você. Então, como é que eu vou, pensar numa coisa diferente, sendo que a palavra que eu tenho é essa? Você está me entendendo? Por exemplo, o nosso corpo físico, biológico, ele é sustentado pelo nosso alimento. De acordo com aquilo que nós nos alimentamos, nós comemos, o que é formado o nosso corpo. Por isso que hoje em dia nós temos que ter muito cuidado com o que nós comemos, porque o processamento de alimento tem sido tão industrializado que tem gerado uma série de dificuldades no corpo da pessoa. Por isso tantos câncer, disso, daquilo, de sangue e tal, isso aí já é outro assunto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que da forma que nós nos alimentamos, assim é o nosso corpo. Da forma como o nosso espírito se alimenta com esta palavra, com esses ensinamentos, o nosso pensamento é outro, vai ser blindado, forjado na palavra de Deus. Ainda que eu trabalhe, que eu seja um profissional, um advogado, um médico, um guarda de trânsito, um mecânico, um profissional na minha vida aqui, na minha vida terrena, ainda que eu venha fazer essas coisas, porque do nosso suor nós temos que comer o nosso pão, mas a nossa base de pensamento, de desejo e de viver é a palavra. Está entendendo, irmão? É a palavra de Deus. É ela que vai nos consolidar, vai nos deixar pessoas firmes, caráter forte, pessoas saudáveis espiritualmente, pessoas resolvidas espiritualmente, onde não vai ter depressão, onde não vai ter opressão, onde não vai ter ansiedade, onde não vai ter essas coisas que muitas pessoas estão vivendo nesse mundo. Tem condição financeira, tem profissão, ganha bem, vive aparentemente saudável, mas o espírito da pessoa é morto, porque não tem Deus na vida dessa pessoa. É assim. Nós somos cristãos, nós devemos buscar Deus para que o nosso espírito viva. Um espírito que não tem Deus é morto. Uma pessoa que não tem uma vida com Deus é uma pessoa morta, vive na escuridão. Ela pode viajar, ela pode fazer o que fizer, ela pode, se divertir o tanto que quiser. Mas o espírito dessa pessoa que não está com Deus é um espírito morto. Quando sair desse mundo, vai ser separado de Deus, vai para um lugar onde Deus não criou para mim nem para você. Irmãos, a palavra de Deus, ela vai nos esclarecer essas coisas. Você só vai ter a noção do que é viver com Cristo quando você lê a palavra, quando você orar, quando você se envolver com Cristo, quando você está perto de pessoas que falam de Deus, que pregam a Deus, sabe? Porque existe dois caminhos nesse mundo: ou você está com Deus, ou você vive a sua vida. Não tem como eu andar com Cristo e viver Jesus e ser eu mesmo. Não tem, irmãos. Ou eu sou luz ou eu sou trevas. Ou eu estou com Deus ou eu estou contra Deus. A palavra de Deus é simples. É obrigado você crer em Deus? Não. É obrigado você viver uma vida piedosa com Jesus? Não. Mas o resultado de tudo isso é depois que a gente morrer, sair deste plano, sair desta vida
Enquanto há fôlego, enquanto eu estou aqui neste mundo respirando, trabalhando, vivendo, acontecendo, eu tenho a oportunidade de viver com Deus ou não. Eu tenho essa liberdade de escolher essas coisas. Aí eu quero, aí eu não quero. Deus, ele não tem problema, sabe, de respeitar a sua decisão. Ele entristece, ele fica triste, porque o que ele quer é que você esteja com ele, que você dependa. Porque, irmão, Deus criou todas as coisas, irmão. Para de acreditar na mentira que o mundo tem falado por aí. Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. E se ele criou todas as coisas, de quem é o direito de possessão? É de quem criou. Então, se eu sou criatura de Deus, eu vou me envolver com esse Deus que criou todas as coisas, porque eu estando do lado dele, eu sei que eu estou com a vitória. Eu estando do lado dele, eu sei que eu vou receber as suas bênçãos. É uma coisa óbvia. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Eu preciso mudar. Eu, Ricardo José aqui, eu preciso mudar. Todo dia eu me converto, eu me entrego a Jesus. Porque eu acredito nessa palavra. Porque a glória é essa. É que eu fique firme na presença de Deus. Porque quando eu estiver, sabe, dentro das promessas de Deus, Ele vai dar o amém, vai dizer sim. Por quê? Porque eu estou dentro da palavra dEle. É a palavra dele que nos garante isso, é o próprio Jesus. E outra coisa que eu acho muito interessante é no versículo 22, que ele fala assim, olha só, o penhor do Espírito Santo. Irmão, isso aqui eu vou deixar para um outro vídeo, porque isso aqui é muito profundo. Mas saiba, quando você está com Cristo, você tem um selo, uma garantia. É como se você fosse marcado ali, sabe? E o diabo também copiou essa coisa. Tanto que está escrito, você vai ver por aí, as pessoas falando do selo, da marca. Aí uns falam que é um chip, não sei o que, não sei. Sei que uma hora vai acontecer isso. E todos nós vamos ser obrigados a ter essa marca, se a gente quiser viver nesse mundo. E quem não quiser essa marca do mundo aí, para viver, para contar, essa marca essa pessoa ela vai ser rejeitada. Eu prefiro ter o selo do Espírito Santo na minha vida do que ter uma marca. Quando esse negócio começar a acontecer aí, misericórdia. Eu não sei se isso vai ser nessa época que eu estou vivendo, estou com 58 anos, graças a Deus. Eu fico preocupado com os netos, com os meus netos, porque são criancinhas que estão nascendo, vivendo agora, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos de idade. Os meus netinhos, e eu fico preocupado como é que eles vão encontrar o mundo daqui a 20, 30 anos. Será que como é que vai estar? Então, irmãos, sabe, eu e você precisamos nos acordar para essas verdades. Só quem está em Cristo tem um entendimento dessas coisas. As pessoas do mundo não estão nem aí não. Elas querem saber de conquistar, de viajar, de postar, sabe, de curtir, elas estão vivendo nesse mundo aí, fantasioso aí, que uma hora, quando elas se acordar, infelizmente, se não se converter a Jesus, vai ser muito tarde. É a palavra de Deus que diz, não sou eu não. Eu sou apenas um repórter dessa palavra. Eu sou apenas aquele que está lendo e falando e pregando, porque ele diz, ide pregar e anunciar meu evangelho em todo o tempo. E eu tenho usado este canal para isso. Eu tenho usado esse espaço na internet para isso. Eu não sei quem vai ouvir essa mensagem, mas eu sei que se a pessoa ouvir essa mensagem, acreditar em Jesus Cristo, se converter a Ele, buscar essa palavra, ler a Bíblia, orar, buscar, essa pessoa ela vai ser alcançada pelo Espírito Santo. Mas preste atenção que isso uma hora vai desaparecer da terra. A fé vai findar, sabe? Por quê? Porque a igreja vai ser levada para o céu. Vai acontecer tudo que está escrito nessa palavra, vai acontecer. Amém? Meus queridos, o meu desejo no coração é que você se converta também ao Senhor. Se você já está convertido, se você já anda nessa estrada, eu agradeço por você. E eu digo para você, permaneça firme, não te desanima, sabe? Confia em Jesus. A promessa que Ele fez na tua vida, ela vai se cumprir. É só você acreditar. Se ela não se cumprir nessa vida, mas ela se cumprir na próxima, porque Deus Ele quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Amém? Meu querido, fica na paz, leia a Bíblia, ore, medite, compartilhe, sabe? Deus é contigo. Deus é com todos aqueles que estão com Ele. Fica na paz, Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.